Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos no vídeo 5 e vamos trabalhar o tema radiciação em C. Muito bem, esse vídeo serve tanto para os alunos de linguagem de programação quanto a ciência de dados, estrutura de dados, BI e etc. Vamos trabalhar alguns temas bastante interessantes nesse caso. Bom, nós vamos trabalhar com o Code Blocks, algumas situações envolvendo raiz quadrada, raiz cúbica e raiz enésima. Aqui está, então, os temas do vídeo 5, radiciação em C, raiz quadrada. Nós vamos ver também código de cores, porque a gente sempre trabalha com o console na cor preta e o texto na cor branca. A gente pode mudar isso, tá? Para algumas cores que a linguagem C permite você trabalhar com o console. Tá? Depois nós vamos estudar também raiz cúbica e a raiz enésima. Tá certo? Onde esse n pode ser raiz quarta, raiz quinta de 8, enfim, raiz quinta de 256, raiz sexta, raiz sétima, por isso que é raiz enésima. Tá? Particularmente, quando n é igual a 3, é chamado de raiz cúbica. E quando n é igual a 2, o índice, é chamado de raiz quadrada. Tá certo? O 2 não precisa escrever. Então, nós vamos começar com a radiciação em C, com o tema raiz quadrada. Bom, nós sabemos, lá da matemática da quinta série, né? A raiz quadrada de 4 é igual a 2, a raiz quadrada de 25 é igual a 5, a raiz quadrada de 100 é igual a 10. Aí você vai dizer, por que isso, né? Tem várias maneiras de explicar, mas uma delas seria o seguinte, o resultado elevado ao quadrado dá o que está dentro da raiz. 2 ao quadrado dá 4, 5 ao quadrado dá 25, e 10 ao quadrado, que é 10 vezes 10, dá 100. Tá? Então, 10 ao quadrado não é 20, 10 ao quadrado é 100. 10 vezes 10, 100. Então, a raiz quadrada ela é obtida através de um processo em que você pode pegar o radicando, que é o número que está dentro da raiz quadrada, e escrever ele como uma potência ao quadrado. Né? Por exemplo, o 4 que está ali, ele pode ser escrito como 2 ao quadrado. Né? Então, a gente vai ver como que a gente faz o cancelamento para fazer isso virar a raiz quarta virar 2. Como é que a gente faz isso de uma outra maneira de pensar? Tá? A raiz quadrada do quadrado perfeito, por exemplo. Né? O que é o quadrado perfeito? O número que está dentro da raiz, ele pode ser elevado ao quadrado. Né? Ele pode ser escrito como uma potência ao quadrado. Por exemplo, o 4 pode ser escrito como 2 ao quadrado, o 25 como 5 ao quadrado e o 100 como 10 ao quadrado. Então, 4, 25 e 100 são chamados de quadrados perfeitos. Aqui, nós temos SQRT, que é a maneira do C escrever. Tá? Como que o C escreve? O C escreve raiz quadrada, square, quadrado, root, raiz. Então, é raiz, root, square, quadrado. Raiz quadrada. Então, é uma sigla, abreviação inglesa, né? De root, R-O-O-T, e square. Então, square root quer dizer raiz quadrada. Muito bem. A raiz quadrada de 25, você escreve assim, SQRT, 25, e o programa calcula a raiz quadrada de 25 e vai dizer que é 5. Tá certo? Então, você pode usar esta facilidade que o C te dá de calcular a raiz quadrada. Ou você pode nomear raiz, né? Você diz que raiz é igual a int, aí você vai dizendo vários, manda o usuário digitar, né? Vários números, 25, 100, o número que você quer saber a raiz quadrada, e ele atribui, né, através do scanf, você atribui com aquele E comercial a raiz. Né? Então, aí depois você manda calcular a raiz, o square da raiz, e aí é uma maneira de trabalhar também usando este comando aqui. Tá? Então, aqui você já digita o número, aqui você digita a variável que vai assumir o número que o usuário digitar. Ok? Obviamente, a palavra raiz é uma variável que eu posso dizer um nome qualquer, mas eu posso também chamar x, simplesmente. A raiz quadrada de x, a raiz quadrada de a, a raiz quadrada de b, e depois você dá um valor para a e b. Né? Quando você vai trocar para raiz cúbica, aí esse square sai e entra o cb, que vem da palavra cubic. Cubic. C-U-B-I-C. Cubic. Então, aí fica a abreviação de cubic, de cubo, né? Raiz cúbica, então CB. E root continua sendo raiz. Então, tanto a raiz quadrada
Quanto à raiz cúbica, o C calcula por estes processos daqui, essas maneiras daqui. Na verdade, existe uma outra que é você transformar a raiz quadrada na forma de potência. E nós vamos ver isso também aqui ao longo do curso, tá certo? Ao longo deste vídeo. Como que eu transformo uma raiz quadrada ou uma raiz cúbica numa potência, inclusive uma raiz enésima. Tranquilo? Os quadrados perfeitos são esses, tá? Aí você vai dizer, por que quadrado perfeito? Porque, na verdade, o 1 ao quadrado é 1. O 2 ao quadrado é 4. O 3 ao quadrado é 9. Então, quem são os quadrados perfeitos? É o 1, 4, 9, 16. São esses números daqui, ó. Toda esta coluna. Estes números, além, obviamente, que tem o 8 ao quadrado que não está aí, o 9 ao quadrado que não está aí, e o 10 ao quadrado que é 100, que também não está aí. Então, esses números são chamados de quadrados perfeitos, ou seja, eles podem ser escritos como alguma coisa ao quadrado, né? O 25 pode ser escrito como 5 ao quadrado, então o 25 é chamado de quadrado perfeito. Quando você tem a raiz quadrada de um quadrado perfeito, dá um número int, tá certo? Obviamente que a raiz quadrada de 7, a raiz quadrada de 13, a raiz quadrada de 11 não dá um int, dá um float. Nós temos que tomar cuidado com isso, né? Mas como vocês já sabem, trabalhar com int e float fica tranquilo, né? Bom, aqui eu vou apresentar para vocês pela primeira vez o código de cores em C. Ou seja, a nossa tela do console ela pode ser preta, azul, verde, verde água, vermelho, roxo, amarelo, branco, cinza, azul claro, verde água claro, vermelho claro, lilás, amarelo claro e branco brilhante. O branco brilhante. Então, obviamente, se você quer, por exemplo, uma cor tipo verde claro e a letra preta, você vai digitar A0. A de verde claro, né? Onde está o verde claro? Está aqui. Então, A de verde claro e 0 de preta. Então, a gente vai dar um comando lá, né? Em que vai estar o código A0. A0 você vai querer a tela em verde claro e o texto que você for digitar, né? A minha idade é, a soma dos números é, toda aquela coisa, vai ficar na cor preta. Mas pode ser azul, verde, a gente pode escolher as cores tanto do texto quanto... Então, a primeira letra ou número, ela se refere à cor da tela. E a segunda letra ou número, que pode ser letra ou número, como a gente está vendo aqui, ela se refere ao código referente ao texto, tá? Então, é isso que eu gostaria de dizer, que é essa novidade que nós estamos vendo nesse vídeo. Bom, então nós vamos aprender agora aqui tanto a fazer cálculo com raiz quadrada, quanto mexer na cor da tela, tá certo? Tanto da cor base de fundo do console, quanto do texto que a gente está digitando, tá? Através do printf, né? Então, desenvolver um algoritmo que pede para o usuário digitar um número a ser calculado a raiz quadrada. Então, você vai entrar com esse número e ele vai calcular a raiz quadrada. Você digita 25, ele vai dizer que a raiz quadrada é 5. Você digita, sei lá, 4, ele vai dizer que a raiz quadrada é 2. Então, o programa irá ler e calcular a raiz quadrada do número digitado pelo usuário, com a tela na cor verde e o texto na cor preta. Vocês lembram? O verde, A e o 0, né? Escrever o seguinte título no console. Também nós vamos aprender essa novidade, escrever lá em cima no console, raiz quadrada. Pode ser escrito o que você quiser, né? Raiz quadrada em linguagem C, alguma coisa que você quiser digitar. Nós vamos ver, então, como escrever lá em cima no console, como mudar a cor e como calcular uma raiz quadrada, tudo isso nesse programinha que eu vou mostrar para vocês. Lembrando, então, que ele quer cor verde e texto na cor preta. Vamos ver? Cor verde, nós vamos digitar 3, né? Ou 2. E na cor preta é 0. Tá? Se a gente digitar, por exemplo, verde claro, verde água claro, é o B. Né? Se a gente digitar A, é só verde claro. Então, A, 0 seria verde claro, preto. Alguma coisa nesse sentido, tá ok? Então, verde claro é o A e o preto é o 0. Muito bem, eu peguei o A0, que é o verde claro, com texto em preto. Você vai ver que vai ficar bonitinho e totalmente diferente do que a gente já viu. Então, o que vai entrar de novidade aqui no cabeçalho?
praticamente nada, né? São coisas que a gente já viu. stdio, stdlib, mathh e o locale para que o texto saia em português corretamente, tá? Então, isso tudo vocês já estão acostumados com o que faz. Muito bem? Então, outra novidade é que eu falei para vocês que, entre aspas, tinha que escrever português. Mas também você pode digitar como é que eu vou dizer? Acrônimo, né? Que é a redução de português. Então, seria Português Brasil, PTB. O que é PTB? Não é Partido do Trabalhador Brasileiro, não é o partido PTB. Na verdade, P é de português, PT é de português brasileiro. Português Brasil, então é PTB, tá ok? Então, nós vamos fazer set local, LC, tracinho, underline, ao, vírgula, né? O LC é uma abreviação de locale, ao quer dizer tudo, e PTB é português brasileiro. Ou você pode também escrever português, tá certo? E aqui vem também como que a gente faz para escrever lá em cima no console, tá? Vai ser escrito lá em cima aqui no console, raiz quadrada, tá? Então, bem aqui em cima vai estar escrito raiz quadrada, que é uma maneira... Você pode escrever qualquer título, tá? Então, aqui, o título que eu estou pedindo para escrever, ou que o exercício pediu para escrever, é raiz quadrada. Então, você pode escrever raiz quadrada, estamos estudando linguagem C, alguma coisa assim, para ficar lá em cima no console, como título, tá? Isso também aqui é uma novidade. Então, está aparecendo algumas novidades aqui, né? Esse PTB e esse title, que é título, tá certo? Então, eu coloquei aqui também um texto, né? A tela fica na cor verde e o texto na cor preta. Porque eu escolhi esse A0, tá certo? Se você for olhar naquela tabela, A é o texto na cor verde e o 0, que é o segundo número, o 0, significa que o teu texto vai ficar na cor preta. Se você quiser uma outra cor, você pode digitar um número ou uma letra para a cor que você quer do texto. Agora, é lógico, você não pode fazer uma tela branca e um texto branco, ou uma tela preta e o texto preto, porque não vai dar para ler. Tá? Tem que ser alguma coisa que tenha contraste, né? Tipo a tela azul e o texto branco, uma tela preta e o texto branco, qualquer coisa do tipo assim, tá? Então, nós temos essa novidade também, além do título, nós temos a novidade da cor, tá? Então é só escrever system, tá certo? Escrever o que está escrito aqui, tá certo? System, porque isso aqui é um comentário, né? Isso aqui não faz parte do programa. Mas então, se você escrever system color, entre aspas, né, color, e aqui esse código que você pode escolher, né, tanto a letra quanto o número, ou duas letras, ou dois números, de acordo com a tabela que você quer. Então, a primeira letra, ou o primeiro número, ele quer dizer a cor de fundo da tela. No nosso caso, vai ser verde. E o 0 é o texto, a cor do texto que você vai digitar. O texto não vai ser mais em branco, o texto vai ser em preto. Tá? Então, é isso que nós estamos fazendo, brincando de modificar a aparência do resultado. E nós vamos trabalhar com uma raiz inteira. Então, você vai chutar lá 256, 444, 200, 100, raiz quadrada de 2, alguma coisa inteira. Tá? Então, a nossa raiz vai ser do tipo int. Tá certo? A raiz é do tipo int, está aqui. Muito bem, aí a primeira coisa. Então, isso aqui, gente, que está tudo aqui, na verdade, o que quer dizer? Set locale é para mudar, colocar o acento e ser cedilha. System, title, raiz quadrada, é para colocar um título aqui nessa parte de cima do console, tá? Nessa parte de cima do console, vai colocar o que você escreveu. Title é título. Qual é o teu título? Raiz quadrada. Mas pode ser qualquer outra coisa que você escrever, tá? Tipo, pode ser, inclusive, esse programa calcula raiz quadrada, estamos na linguagem C. Você pode escrever qualquer coisa que você quiser, tá? É lá no título, lá em cima. Então, essas coisas, elas são meio que novas, né, pra gente agora aqui, né? Então, nós temos, aqui eu estou colocando o elemento cor, tá? Então, como você pode entender, todas essas coisas que estão aqui, né,
todas essas coisas que estão aqui, o que está acontecendo? Elas não têm nada a ver com o programa raiz quadrada. Inclusive, eu poderia não colocar nada. Aí eu não teria título lá em cima, eu não teria cor, a cor continua saindo preta, né? Com o texto branco e etc. Onde começa, então, o teu programa para calcular a raiz quadrada? Começa aqui, tá certo? Ele começa aqui. Então, você está dizendo que a raiz, o que você chama de raiz podia ser chamado de x. X é int e x é a raiz, né? Então, é um número que você quer calcular a raiz quadrada. Por exemplo, x pode ser 25, a raiz pode ser 25. A raiz quadrada de 25 é 5. Então, você vai querer calcular, por exemplo, que a raiz quadrada de 25 é 5. Então, você escreve que a raiz vai assumir o valor 25. Tá certo? Então, a raiz é do tipo int, 25 é int. Então, int raiz. Podia chamar int x também, tá? Muito bem. Então, você está olhando ali, você sabe que é raiz. Muito bem. Você vai dar agora um printf para que o usuário digite a raiz quadrada que ele quer. Ele pode digitar 25, mas ele pode digitar qualquer outro número, tá certo? Obviamente, esse número é int, tá? Então, ele pode digitar 100, 200, 500, qualquer número que ele quiser, tá? Inclusive, pode ser o número 7, tá? O resultado vai dar float, mas pode ser, tá? Não tem problema. Tanto é que nesse programa que eu estou fazendo aqui, o resultado pode ser float. Então, eu vou assumir que o resultado pode ser float, então o int que ele vai digitar, como é inteiro, mas às vezes pode não ser um quadrado perfeito. Se for um quadrado perfeito, o resultado vai dar int. Mas se não for um quadrado perfeito, se for em vez de 100 ele digitar 101, o programa vai calcular a raiz, mas vai ter vírgula ou zero, vai ter alguma coisa depois da vírgula. Tá certo? Então vamos lá. Isso é importante você entender porque eu estou supondo que você conhece alguma coisa da matemática, né? Você sabe que a raiz quadrada de 100 é 10. A raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 121 é 11. Então, se você digitar um número entre 100 e 121, a tua raiz vai dar um número entre 10 e 11. Tá certo? Então, se você digitar, em vez de 100 ou 121, você digitar, por exemplo, 105, vai dar 10, alguma coisa. Tá certo? Porque não vai dar nem 10, que é a raiz quadrada de 100, e nem vai dar 11, que é a raiz quadrada de 121. Qualquer número entre 10 e 121 vai dar 10, alguma coisa. Pode ser 10,2, 10,3, 10,4, 10,5, 10,6, 10,77, 10,78, 10,79. Então, pode ser qualquer número entre 10 e 11. Tá? Então, não tem problema, você pode chutar para, como usuário, quando ele perguntar, digite um número, você pode digitar qualquer número do tipo int. Raiz quadrada de 1000, raiz quadrada de 1 milhão, raiz quadrada de 25, qualquer número, tá? E aí o que acontece? Printf. Nós estamos aqui, ó, printf. Informe o valor da raiz quadrada a ser calculada. Você vai digitar um número, tá? Depois, o que ele vai fazer? Você vai dar um scanf. Esse número é porcentagem D porque você está digitando um número inteiro. Qual é a raiz quadrada de 25? Você está digitando um número inteiro. Então, ele vai chamar isso de porcentagem D e vai armazenar em raiz. Porque raiz, como nós vimos, ela é int. Né? Então, o que o usuário ele vai colocar na gaveta lá, né, no espaço da memória, certo? Do computador, naquela caixinha lá, chamado raiz, ele joga 25. Ele joga o número que o usuário digitou. Então, eu tenho um printf que manda ele entrar com um número na tela e tem um scanf que pega, assume que aquele valor é porcentagem D e joga na raiz. Muito bem. Agora, nós vamos fazer para ele calcular a raiz quadrada daquela raiz. Tá certo? Então, ele vai pegar, vai falar o quê para você? A raiz, ele vai dar um comando agora, né, que vai exibir na tela o valor da raiz quadrada, tá certo? Então, você tem, como é que eu faço para que ele exiba? A raiz quadrada de 25 é 5. Como é que eu faço para ele digitar isso? Tá? Eu estou agora nesta linha aqui, ó, tá? Eu estou nesta linha aqui. Então, a raiz quadrada de 25. Aí você fala, mas professor, a raiz quadrada de... Eu não posso escrever 25 aí? Não, você tem que escrever porcentagem D. Por quê? Porque ele leu um número porcentagem D, né? E jogou em raiz.
tá certo? Então, raiz. Para você mandar ele exibir o número, você tem que mandar ele exibir o número aqui, ó, porcentagem. Aqui é que ele vai exibir 5. Aliás, 25, né? Que é a raiz. Porque ele jogou esse porcentagem, ele jogou o número que o usuário digitou em raiz. Então, ele vai jogar aqui o valor do que o usuário digitou, né? A raiz quadrada de 25. Ele está jogando aqui, presta bem atenção, ele está jogando em porcentagem D o quê? Ele está jogando aqui o quê? O que o usuário digitou na tela. Então, se o usuário digitar 25, ele vai escrever assim, a raiz quadrada de 25 é... Se o usuário digitar 100, ele vai escrever a raiz quadrada de 100 é... Ele vai escrever aqui o que o usuário digitou. Tá beleza? Então, a raiz quadrada de 25 é... Aí, aqui, ele vai calcular a raiz quadrada. Aí você fala, mas, pô, professor, raiz quadrada de 25 é 5. Por que eu não ponho porcentagem D aí? Mas isso é óbvio. E se ele pôs raiz quadrada de 6? Raiz quadrada de 6 não é um quadrado perfeito. O 6 não é um quadrado perfeito. Não tem um número que é elevado ao quadrado dá 6, pelo menos que não seja int. Então, não tem... a raiz quadrada vai dar um número float. Tá certo? A raiz quadrada vai dar um número float. Então, eu vou assumir isso, tá? Que o resultado da raiz quadrada de 25 é float. Não porque a raiz quadrada de 25 é float, mas é porque o usuário podia ter digitado 26. Tá? Então, para eu evitar problemas, eu vou colocar aqui float com 2 algarismos depois da vírgula. Tá? Então, por exemplo, se der 5,2, ele vai colocar 5,20. Tá? Então, é isso. Aí, eu vou barra N para ele pular 2 linhas. Beleza? Até aí vocês estão acompanhando. É normal. Aí, eu vou dizer as duas coisas aqui, né? A raiz está ligado a esse cara daqui, ó, ao porcentagem D, né? Então, eu vou pôr para ele, como a variável, calcular essa raiz quadrada. Agora, como é que eu peço para ele calcular a raiz quadrada de raiz, né? Ou seja, onde raiz é 25. Eu vou usar esse comando, square root, que é a raiz quadrada da raiz. E aí ele vai jogar aqui o valor. Tá certo? Então, eu tenho que pôr o número que o usuário digitou, que na verdade ele vai jogar na variável raiz, e a sqrt, o que o computador calcula, a raiz quadrada desse número. Tá certo? Obviamente, se eu não quisesse a raiz quadrada, eu quisesse o valor da raiz mais 2, a raiz que é o número que o cara digitou mais 2, ele ia dar 27. Se eu escrevesse aqui raiz mais 2. Aí se eu escrevesse raiz ao quadrado, aí ele ia calcular 25 ao quadrado, certo? Então, o que eu escrever aqui é o que ele está calculando, tá certo? Então, é bom a gente treinar, como você está vendo isso pela primeira vez, está parecendo meio obscuro, mas, na verdade, a gente tem dois valores de armazenamento, que seria esse porcentagem D aqui e esse porcentagem F. Então, aqui, nesse porcentagem D, vai ser exibido o valor digitado pelo usuário, tá certo? Vai ser digitado aqui. O porcentagem D é um número int. E ele vai calcular a raiz quadrada dessa raiz aqui, que o usuário digitou. E vai jogar o resultado aqui, tá certo? Então, vai ficar, o valor da raiz quadrada de 25 é 5. 5,00. Tá? Se você digitar 25, vai ficar o raiz quadrada de 25, no lugar desse porcentagem D vai estar 25, porque o usuário digitou 25, e ele armazenou em raiz, tá? Tá certo? Então, aqui está ligado com aqui, né? Como eu falei, tá certo? Então, ele vai jogar o 25 aqui. E o 5 ele vai jogar aqui, que é o resultado da raiz quadrada da raiz que ele digitou. Tá? Raiz quadrada, raiz. Né? Podia chamar raiz, em vez de raiz, podia chamar de x. Né? Então, o x estaria associado à porcentagem D e a raiz quadrada de x estaria associado ao resultado. Tá certo? Eu espero que você tenha entendido esses passos. Na verdade, a gente pode fazer outros cálculos de raiz quadrada, de raiz cúbica e etc. Mas o processo vai ser o mesmo. Ok? Bom, pessoal,
Eu espero que você tenha gostado desse novo formato, né? Cor e apresentação, né? Lá em cima está escrito raiz quadrada. Isso vem do título que eu pedi para digitar lá em cima, né? Naquele System Title. Então você tem a raiz quadrada. Você podia escrever qualquer outro título que você quisesse, tá certo? Envolvendo o trabalho que você está fazendo. Então podia ser raiz quadrada, linguagem C, qualquer coisa assim, tá? Informe o valor da raiz quadrada a ser calculado. Eu digitei 121. A raiz quadrada de 121 é 11. Como eu pedi para 1.2f, né? Digitar com 2 algarismos depois da vírgula, ele fez 11,00, que é a raiz quadrada de 21. Tá certo? Então, os números vão ser sempre resultados de raiz quadrada do tipo float. Tá? Porque esse 121 ele é um quadrado perfeito, ele é 11 ao quadrado. Então, a raiz quadrada de 11 ao quadrado é 11. Tudo bem? Então, espero que você tenha gostado da cor. Você pode trocar usando aquela tabela de cores lá. Você pode, inclusive, vai ser pedido, né, para você fazer exercícios na cor azul com fundo branco, ou vermelho com fundo preto, sei lá. Então, você tem que obedecer aquilo que o exercício está falando através dos códigos de cores da tabela que existe, tá? Bom, aqui tem um exercício proposto 1, tá certo? Desenvolver um algoritmo que pede para o usuário digitar um número a ser calculado a raiz quadrada, tá? Vai ser calculada a raiz quadrada. Então, o usuário vai digitar qualquer número inteiro e aí o programa vai calcular a raiz quadrada. O programa irá ler, calcular a raiz quadrada do número digitado pelo usuário. Então, ele vai ter um printf e vai ter um scanf, tá certo? E depois apresentar na tela na cor azul e texto na cor branca. Então, o fundo da tela vai ficar em azul. E o texto que você escrever, né? O valor da raiz quadrada é... Todo esse texto vai estar em branco. Escrever o seguinte título no console, lá em cima. Raiz quadrada, tracinho, linguagem C. Então, nós estamos aprofundando, né? Mudando cores, trabalhando com novas propostas. Muito bem. Agora, gostaria, antes de mais nada, esse exercício proposto que está no slide anterior, é para você tentar fazer, eu não estou fazendo, certo? Então, você tenta fazer o que foi pedido lá e não conseguindo, você tenta falar comigo, tá certo? Ou mostra para mim se você está fazendo certo, tudo bem? Agora nós vamos ver a radiciação em C, mas a raiz cúbica. Então, quando você tem uma raiz quadrada, o 2 não precisa escrever, mas na raiz cúbica você escreve 3, né? Então, você tem a raiz cúbica de um número inteiro, raiz cúbica de 8, de 27, de 64, estão aí os resultados, tá? Porque 8 é 2 ao cubo, né? O 3 cancela com o 3, o 27 é 3 ao cubo, o 3 cancela com o 3, sobra 3. O 64 é 4 ao cubo, o 3 cancela com o 3. Então, na verdade, nós temos raiz cúbicas, algumas raízes cúbicas aí. E o C calcula a raiz cúbica também, tá? Não é a raiz quadrada, mas é a raiz cúbica. E como que eu posso sumir com a raiz e transformar numa potência para poder usar o pole, por exemplo, se eu quiser? Muito embora o C tenha também, além de square root, SQRT, você pode pôr cubic RT, cubic roots, raiz cúbica. Então, cubic é CB, root, raiz, RT. Então, no caso de square root, é quadrado, square é quadrado, então fica SQRT. Tá? Então, nós estamos trabalhando com raiz cúbica aqui. Então, eu posso trabalhar com raiz cúbica de dois jeitos. Quais são os dois jeitos? Desse jeito, através de potenciação, ou através de CBRT, cubic root, tá? Que é o comando que substitui o square root da raiz quadrada e pula para cubic root para raiz cúbica. Então, você pode digitar cubic root, né, de 8, cubic root de raiz, que nem a gente fez, né? E o usuário entra com um valor de raiz 8, por exemplo, e aí ele vai dizer que é 2. Ou você pode trabalhar com o pole, não trabalha com cubic root, você trabalha com o pole. Né? Que pole? O pole do lado direito, aí, R de P elevado a I. Tá? Porque a raiz, o I vai ser assumir o valor 3, né? Como você pode ver do lado esquerdo, raiz cúbica de 8, raiz cúbica de 27, o I está valendo 3. Então vai ser P elevado a 3. Tá? Então você pode trabalhar ou com o pole, né? P-O-W, ou que vai ficar R, P sobre I,
ou através do cubic roots. Então, são duas maneiras de trabalhar com a raiz cúbica de um número inteiro. Então, para o caso da raiz quadrada, né, ali era um 2 no lugar do i, eu troquei o i por 2. Então, do lado esquerdo eu não coloquei nada, a raiz quadrada não precisa escrever, de r elevado a p, fica r elevado a p sobre 2. Tá? A raiz quadrada de x é x elevado a meio. Bom, no caso de raiz cúbica, você vê que o i vale 3, né? Então, onde tem i lá em cima, eu coloco 3. Então, raiz cúbica de r elevado a p é r elevado a p sobre 3. Ou seja, o denominador é índice. O denominador é o número daqui, ó. O denominador. Ele é o índice. Tá certo? Então, o índice é esse cara aqui, ó. O índice na raiz cúbica recebe o número 3. Tá ok? Então, esse tipo de particularidade nós estamos transformando, mostrando que a radiciação, a operação inversa, é a potenciação. Ou seja, desse lado aqui, desse lado, toda essa coluna aqui de números, toda essa coluna de números, eu tenho raiz, a chamada radiciação. Tá certo? E do lado direito, eu tenho a potenciação. Então, tudo isso aqui são potências. R elevado a P sobre I, a P sobre 2, a P sobre 3. Tá? Então, a operação inversa da radiciação é a potenciação. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer o exercício 2, que pede para a gente desenvolver um algoritmo. Né? Esse algoritmo pede para o usuário digitar um número, no qual vai ser calculada a raiz cúbica. Tá? Então, por exemplo, 3 vezes 3 vezes 3. Né? Seria a raiz cúbica, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Qual a raiz cúbica de 27? A raiz cúbica de 27 é 3. Tá certo? Então, a raiz cúbica de 27 é 3. 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. Então, a raiz cúbica de 64 é 4. 4 ao cubo é 64. Então, assim vai, né? A raiz cúbica de 8 é 2. Então, o programa irá ler e calcular a raiz cúbica do número digitado pelo usuário, tá? Com a cor da tela e cor do texto de escolha do aluno. Então, você escolhe a cor que você quiser e a cor do texto que você quiser é livre. A única coisa que está pedindo também, como uma exigência, é que lá no texto do título seja raiz cúbica, tracinho, linguagem C. Isso é muito fácil, vamos ver como é que faz esse programa que calcula a raiz cúbica de um número digitado pelo usuário. Bom, pessoal, então como é que fica a resolução do exercício 2? Nós estamos trabalhando com raiz cúbica de um número que é digitado pelo usuário. Você quer calcular a raiz cúbica de qualquer número inteiro, você tem que fazer este programa em C. Tá? Então, nós temos como biblioteca o sdio.h, sdlib.h, math.h, bloqueio.h. O math, como a gente tem casos de potenciação, calcular raiz, são coisas da matemática, a gente usa o mathematics, né? Abreviado por math.h. Bloqueio, esse include bloqueio, a última linha de cabeçalho ali é para que eu escreva textos em português. A novidade é, nesta linha aqui, eu tenho, nesta linha aqui, a novidade, né? Que é o PTB. Eu troquei o português por PTB, português brasileiro. Tá ok? Então, esta seria a primeira novidade. A outra novidade também seria o fato de você ter um title, né? Você tem um title, um título que vai ser colocado lá em cima do console. Esse título, você que digita, né? Depois que você escrever System Title, você digita depois do title, que quer dizer título, raiz cúbica, linguagem C, raiz cúbica, linguagem de programação, raiz cúbica, este é meu exercício que calcula a raiz cúbica de um número, né? Digitado pelo usuário. Você pode escrever o que você quiser lá em cima do título. É o título do exercício, tá? Muito bem, o tema do exercício, né? Depois, nós temos uma outra novidade ainda, que é a cor da tela, né? Que você pode escolher através desse System Color, um par de números e letras, que te dá a cor do fundo do console e
a cor do texto. Nós estávamos acostumados a trabalhar com a cor de fundo do console na cor preta e o texto na cor branca, lembra? Né? A minha idade é 62 anos. Então você tinha o texto escrito em branco num console cujo fundo era preto, tá? Como se fosse giz e lousa de antigamente, né? E aí você pode, através desse par de letras e números, que tem aquela tabela que eu já mostrei para vocês, é só consultar lá, e aí você escolhe a cor de fundo do console e a cor do texto, a letra, né, a cor da fonte que você vai digitar. Nesse exercício, particularmente, nós vamos entrar com uma raiz, com um número inteiro, por isso que está aqui int raiz. E a cor da tela e a cor do texto, o autor do exercício, no caso eu, pediu para o aluno escolher livremente. Quer azul com branco, preto com branco, o que quiser, verde com preto, o que quiser, tá certo? E aí você começa, printf, informe a raiz cúbica a ser calculado. Qual é a raiz cúbica que você quer? 256? 300? 500? 1000? Qual é a raiz cúbica? Aí ele vai entrar. O que você está fazendo? A primeira coisa que nós aprendemos várias vezes, que é digitar o printf e pedir para o usuário digitar algum número na tela. Certo? Muito bem. O usuário já sabe que o número que ele vai digitar é do tipo int, né? Ou você poderia também, nesse texto, dizer, digite um número inteiro em que eu vou calcular, o programa vai calcular a raiz cúbica desse número. Você pode digitar coisas assim. Só que depois você tem que ir para o scanf, pedir, a partir do momento que o computador recebeu aquele número, ele armazene aquele número, né? Que ele é porcentagem D, porque ele é inteiro, ele leia esse número e armazene em raiz. Então, quando você abrir a gaveta onde está a raiz, você chamar a raiz, você digitar, né, vírgula raiz, aquela raiz é o número que o cara digitou, que o aluno digitou, ou que o usuário digitou, tá certo? Então, onde vai aparecer esse número? Onde você colocar a porcentagem D, tá certo? Onde você colocar a porcentagem D num printf, é ali que vai aparecer o número da raiz que ele digitou, tá certo? Então, como é que fica esse printf? Esse printf vai ter duas variáveis, né? Que é a raiz que ele digitou e a raiz cúbica, né? Dessa raiz que ele digitou, tá certo? Dessa raiz desse número que ele digitou, que nós chamamos de raiz. Então, vamos lá. Ele vai calcular a raiz cúbica dessa raiz. Muito bem. Onde está a linha que nós estamos? Nós estamos nesta linha agora aqui, ó. Certo? Então, o printf significa o seguinte, a raiz cúbica de, por exemplo, 8 é 2, né? Então, a raiz cúbica de 8 é 2. Então, a raiz cúbica de porcentagem D, o que é porcentagem D? É onde ele vai jogar, né, o valor da raiz digitada, a raiz que nós chamamos de 8, né? Então, quando eu jogo 8, se eu digitar 8, ele vai pegar esse 8 e jogar em raiz. Aonde está escrito isso, que ele pega esse 8 e joga em raiz? Aqui, ó. Ele joga aqui. Tá certo? Então, quando eu entro com o número 8, ele joga em raiz. Obviamente, a raiz cúbica é um número menor que 8, tá? No caso, a raiz cúbica de 8 é 2, tá? Muito bem. Nós jogamos o 8 em raiz, ok? Nós mandamos através do scanf. Vamos para a linha de baixo. Agora nós vamos dar, imprima na tela, os resultados, né? Ou seja, a raiz cúbica de 8, o que é 8? Porcentagem D. É um número inteiro e é um número inteiro que nós jogamos aqui, né? Chamamos de raiz. Então, aqui ele jogou esse número, ele leu como raiz. Então, se você chamar porcentagem D, ele vai jogar o resultado de raiz. Ele vai pegar o número raiz e vai jogar aqui, vai explicitar, ele vai printar, né, porque você mandou um print, ali onde está a porcentagem D. Tá? Então, a raiz cúbica de porcentagem D, que é a raiz cúbica de raiz, onde raiz é 8,
Então, ele vai escrever a raiz cúbica de 8 é... Agora, aqui, porcentagem ponto 2f, ele tem que dizer que o resultado aqui é 2. E ele vai dizer que é 2. Então, ele vai escrever assim, a raiz cúbica de 8 é 2. Então, no lugar desse porcentagem f, ele vai escrever 2,00. Tá certo? Porque a raiz cúbica de 8 é 2, mas eu tenho um float aqui com dois algarismos depois da vírgula. Duas casas depois da vírgula. Então, depois que eu terminar as aspas, eu escrevo raiz, porque são duas coisas que ele tem que apresentar para nós, né? Dois números que ele tem que apresentar para nós. Então, nós temos que escrever a raiz, que ele vai jogar aqui, tá certo? Vai jogar aqui, que a raiz é um D, um inteiro. Então, ele joga essa raiz aqui. E aqui a gente pede para ele calcular a raiz cúbica da raiz, ou seja, a raiz cúbica do próprio 8, que é 2. Tá? Como que eu peço isso? Através do POU ou CBRT, raiz. Tá? Então, como que eu faço isso? Né? Ou eu faço raiz, vírgula, o POU, raiz, vírgula, 1/3, né? Que é raiz de... transformando em potência, ou escrevo CBRT. Tá? Basicamente, nós temos como eu falei, duas maneiras de escrever. Eu estou pegando uma delas, que é escrever no lugar do square root, né? SQRT, que era a raiz quadrada, eu troquei o SQ por CB. Tá? O resto eu mantive, o RT de root, de raiz. Tá? Então, esta é a técnica, este é o comando para você fazer o cálculo de raiz cúbica. Tá certo? Então, ele vai dizer, se eu digitar 8, ele vai dizer que a raiz cúbica de 8 é 2. Tá certo? Então, essa é a maneira que a gente tem de fazer isso. Eu espero que você tenha entendido, tá certo? A raiz cúbica de porcentagem D, que é a raiz, né? Que a gente digitou, a raiz cúbica de 8 é 2. Tá certo? Então, vamos lá. Conforme o valor da raiz cúbica a ser calculada. No caso, eu joguei 8. Eu quero calcular a raiz cúbica de 8. A raiz cúbica de 8 é 2. Obviamente, você vai fazer esse programa, você pode entrar com várias cores aí, como eu entrei azul, fundo azul e letra branca. Você pode entrar fundo azul e letra preta, ou vermelho e branco. Só não pode colocar preto e preto, branco e branco, porque não vai dar para ler, né? Você tem que ter contraste, né? Tem que ser cores de contraste diferentes. Você pode escolher qual que fica melhor para você, tá certo? Ou aquilo que o exercício pedir, tá? Se eu pedir verde com branco, você tem que fazer verde com branco, tá certo? Se eu falar preto com branco, então não importa se você é corintiano, você vai ter que escrever verde com branco. Não importa que você é corintiano, se você é palmeirense, você tem que escrever preto com branco se eu pedir, tá certo? Ah, professor, não gosto de preto e branco porque eu sou palmeirense. Tudo bem, mas a gente tem que treinar essas mais variantes possibilidades, tá certo? E como você pode ver lá em cima, né, no console, a gente escreveu raiz cúbica, linguagem de programação. Tá? Podia escrever linguagem C, enfim. Esta é a resolução, então, de um exercício, um programinha que a gente fez, que calcula a raiz cúbica de um número. Agora, tem a raiz quarta, de 3 pode pular para 4, a raiz quarta, a raiz quinta, a raiz sexta, a raiz enésima. Quando eu falo enésima, onde o n pode ser 2, 3, qualquer número, tá certo? Qualquer número inteiro, maior ou igual a 2, tá certo? Não pode calcular a raiz de 1, né? Raiz... no lugar do 2 você apaga e põe 1, não existe isso, né? Mas então a raiz enésima, raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta, raiz 12, a raiz que a gente quiser, de um n inteiro. Tá? Então, a raiz enésima, ela é escrita assim, a raiz enésima de r elevado a p é r elevado a p sobre n, ou seja, eu transformei, o denominador é índice, tá? O denominador é esse cara daqui. Este é chamado de denominador. E o índice é este. Eles são iguais, o denominador é índice. Este número vem para cá. Tá? Muito bem. E a potência aqui vai para o numerador. Tá? Então, esse é o esquema. E a base, né, do número,
continua aqui a base. Tá? Então, se aqui é 2, aqui continua 2. Se aqui é 4, aqui continua 4. E este P vem para o lugar ali onde está este P em cima, e o N, que é o índice, vai para o denominador. Então, eu espero que você tenha entendido este procedimento, que, na verdade, isso é uma álgebra que é aprendido no ensino médio, tá? É aprendida no ensino médio. O exercício 3 pede para você, então, calcular a enésima, no caso, o N é 4. Tá? Então, vamos desenvolver um algoritmo que pede para o usuário digitar um número a ser calculado a raiz quarta. O programa irá ler a raiz quarta do número digitado pelo usuário, com a cor da tela e texto de escolha do aluno. Eu vou sugerir que você teste, depois desses números que eu vou sugerir, você teste outros números, mas no mínimo você teste para 256, calcular a raiz quarta de 256 para ver quanto que dá, e a raiz quarta de 16. Tá? Significa que esse 256 pode ser escrito com algum número, que vai ser a resposta elevada à quarta. E esse 16 pode ser escrito como algum número, que vai ser a resposta elevada à quarta. Então, quando você escrever um número elevado à quarta e der 16, esse número que é elevado à quarta dá 16, esse número é a raiz quarta de 16. Se você pegar um número e elevar à quarta potência e ele dá 256, esse número ele é a raiz quarta de 256. Muito bem, eu espero que você tenha trabalhado bastante, porque o que eu estou falando nada mais é do que aquela fórmula anterior que transforma a radiciação em potenciação. Tá? E lá em cima também, no título, já que a cor fica à vontade, o título não fica à vontade. Eu estou pedindo para escrever raiz quarta, tracinho, linguagem C. Se eu errei, se eu esqueci, acabei escrevendo linguagem de programação, você me perdoa, mas o objetivo era você escrever raiz quarta, tracinho, linguagem de programação. Muito bem. Aliás, linguagem C, né? Vamos lá. Então, nós vamos escrever, então, o cabeçalho. Né? O cabeçalho não mudou, né? Continua com esses 4 aqui. stdio, stdlib, math e locale. Muito bem. Aqui você tem os comandos para o texto em português, para o título lá em cima do console, a tela na cor azul e o texto na cor branca. São esses comandos aqui, 9 e 7 de color. Fica o fundo do console na cor azul e o texto na cor branca. Então, branco é o 7. Para texto, né? Muito bem. Int raiz vai entrar com a raiz de novo inteira, informa o valor da raiz quarta a ser calculado. Nós estamos calculando a raiz quarta. Tá? Muito bem. Dá barra n, pula 2 linhas. Então, eu estou pedindo para o usuário digitar um número qualquer. Tá? Esse número tem que ser inteiro. Muito bem. E agora, a seguir, faça o quê? Leia esse número, né, que é do tipo inteiro, e jogue em raiz. Tá? Nesse caso, nós estamos nesta linha aqui, que ele lê o número inteiro e joga em raiz. A partir do momento que ele jogou lá na caixinha da raiz o número que você digitou, tá certo? Que eu pedi para jogar, por exemplo, 256, né? Como um dos números para jogar. A partir do momento que ele já jogou o 256 lá, você pula para essa linha e manda ele calcular a raiz quarta de 256, tá? Então, vamos lá. A raiz quarta de 256, que é um número inteiro, ela é um float, tá? Então, você, depois das aspas, você põe vírgula, raiz. Esta raiz está ligado com o porcentagem D, né? E o poll, olha só, quer dizer que não tem um para quarta, né? SQRT para 2, CBRT para raiz cúbica. E para quarta, não tem quarta RT? O fourth, não tem. Na verdade, você tem que trabalhar com o poll, com a potência, né? Então, da mesma maneira que o denominador vira índice, né? O denominador vira índice. Aqui é o denominador, ó, e ele é o índice, a quarta potência, ele está aqui embaixo. E eu coloquei 1.0, é 1 sobre 4, porque o 1 tem que ficar 1.0 porque ele é float, senão vai dar erro, tá? E a base é a raiz, tá? Então, eu tenho, como eu falei, você mantém a raiz, né? Mantém o número lá, será 4, continua 4, se é 2, continua 2. Então, a raiz mantém-se. Então, é raiz elevada a 1/4. Todo número elevado a 1/4, ele é a raiz quarta desse número.
tá? Eu estou falando mais uma vez aquela fórmula que converte radiciação em potenciação, tá? Então, este é o programinha que calcula a raiz quarta de um número, tá certo? A raiz quarta de um número. Espero que você tenha gostado. Vamos ver, então, para os números que eu pedi para calcular, tá ok? Informe o valor da raiz quarta a ser calculada. Aí o usuário, eu pedi para ele testar, entre outros números, o número 256. A raiz quarta de 256 é 4. Por quê? Porque o 4 elevado à quarta, ele dá 256. Então, se eu achei um número lá e deu 2, é porque 2 elevado à quarta dá aquele número lá, tá? Então, vamos lá. Eu digitei 256. A resposta deu 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 dá 256. Tá? A raiz quarta de 256 é 4. Que é 16 vezes 16, né? Agora eu também testei para o número 16. A raiz quarta de 16 é 2. Porque 2 elevado à quarta dá 16. Tá? Então o resultado elevado à quarta dá um número grandão. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, 4 vezes, 4 vezes, 2 elevado à quarta, 2 multiplicado por 2, 4 vezes, vai dar 16. Tá? Então, a raiz quarta de 16 é 2. Pessoal, estamos finalizando o vídeo 5. Vejo você no vídeo 6. Você vai falar, professor, é muito para minha cabeça, mas existem coisas bem mais complicadas que isso. Se você treinar isso, você vai ver que esses exercícios são todos amarelinhos. Mas estamos aí. Vejo você no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais.